masturbação é um vício muito perigoso. Quando ela é praticada, ela altera o nosso cérebro e também ela causa em nós um desenfriamento espiritual. E também altera a nossa forma emocional, até mesmo quebra a nossa relação com Deus. Querido, todo ser humano ele deseja ter uma vida. Todo ser humano ele deseja ter uma vida de paz, de harmonia e também de ter uma vida de conexão com Deus. Mas, porém, o pecado sempre atrapalha o ser humano para que sempre possa quebrar a sua comunicação, ou seja, a sua comunhão com Deus. E uma delas é a masturbação. A masturbação cria desenfriamento espiritual e a masturbação quebra a nossa comunhão com Deus. É de facto que hoje eu trouxe 3 formas de como vencer a masturbação para poder ajudar a você que tem praticado ou que tem caído nessa tentação, nesse vício. Mas, porém, o pecado é sempre pecado e pecado desagrada a Deus. Quando mais ele é praticado, cria em nós um desenfriamento espiritual e nos separa da presença de Deus. Por isso eu trouxe aqui 3 formas de como vencer a masturbação e juntos vamos aprender. Então eu vou pedir para você já poder se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar e compartilhar e também não se esquecer de seguir as nossas redes sociais, que é o Facebook e também o nosso Instagram. Se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos passar para o nosso tema. Então o primeiro passo é cuidar dos seus olhos. Meu querido irmão, você sempre precisa cuidar dos seus olhos. Em que sentido? No sentido de todas as coisas que você contempla. O mundo é cheio de vaidade. O mundo é cheio de coisas ruins. E Satanás sempre nos presenteia algo que parece ser bom, mas no fundo não é bom. E uma delas é o quê? Vídeos pornográficos. Vídeos pornográficos são vídeos que sempre irão levar você a cair nesse vício. E sempre irão levar você a cair nessa prática de masturbação. É preciso que nós possamos largar o vício de pornografia para nós não podermos cair na masturbação. E outra coisa também, assistir vídeos sensuais. Isso também faz com que nós possamos cair. Isso por quê? Porque cada vez que você assiste os vídeos pornográficos, ou seja, vídeos sensuais, você sempre vai ter um desejo de querer praticar o sexo. Você sempre vai ter um desejo de querer se satisfazer. E também sempre você vai estar se excitando com esses vídeos. Então isso vai provocar você com que volte sempre a cair na mesma prática. Então é necessário que você possa cuidar dos seus olhos. Largar de tudo aquilo que te faz cair neste vício e largar de tudo aquilo que te faz você sempre voltar a ter desejo de ver e de cair na masturbação. Vamos ler um pouco a Bíblia para nós tirarmos um conselho muito importante. Mateus 6:22, a Bíblia diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Aqui estamos a aprender que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será perfeito. Agora, se os nossos olhos forem maus, sempre nós iremos cair na masturbação. Se nós cuidarmos dos nossos olhos, então nós não iremos cair na masturbação. Nós não iremos cair no pecado de sempre cairmos no pecado sexual. Então nós, porém, precisamos de cuidar os nossos olhos. Porque os nossos olhos servem como uma câmera. E a nossa mente, ela sempre está lá para projetar imagens. Cada vez que nós contemplamos vídeos pornográficos, aquelas imagens ficam nas nossas mentes. E aquelas imagens, elas vão estando sempre em nossa mente e a cada momento que nós ficarmos sozinhos, estaremos a lembrar aquelas imagens e nós sempre voltaremos a cair no mesmo erro. Então precisamos cuidar dos nossos olhos, precisamos de examinar e precisamos de discernir que tipo de coisa nós devemos assistir como cristãos. E também tem um outro verso de Mateus 5:28 que diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Querido, quantas vezes você tem olhado uma mulher com desejo de praticar sexo com ela? E a Bíblia diz que cada vez que você olha uma mulher com essa intenção de se deitar com ela, você já cometeu o pecado. Então nós devemos cuidar dos nossos olhos. Os nossos olhos é muito importante e o nosso olho é a luz do nosso corpo. O segundo passo é controle os seus pensamentos. Querido, os seus pensamentos, eles devem ser controlados. É nos nossos pensamentos onde provém as nossas ações. Tudo o que nós praticamos é porque nós pensamos. Nada que nós possamos fazer sem antes pensar. Isso não. Agora, a Bíblia diz que nós devemos sempre cuidar dos nossos pensamentos. E as nossas ações, elas se transformam em nossos caráteres. Então, cada vez que nós praticamos nossas ações, cada vez que nós praticamos a masturbação, ela se torna o nosso caráter. Daí é muito difícil de largar. Existem pessoas que não conseguem mais sair nesse vício. Por quê? Porque isso já se tornou o caráter da pessoa. Ela já é dependente daquilo. Não consegue mais viver sem fazer aquela prática. Então nós sempre devemos cuidar dos nossos pensamentos. Porque é de lá no nosso pensamento onde que provém as nossas ações. E as nossas ações geram o caráter.
Provérbios 4:23 diz assim a Bíblia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aqui está o verso claro e simples. Diz que tudo o que nós praticamos, tudo o que nós pensamos, aquilo vai definir a nossa vida, aquilo vai definir o nosso futuro, aquilo vai definir o que nós somos. Agora, a Bíblia aqui, ela está nos dizer que nós devemos ter cuidado com o que pensarmos. Não devemos pensar coisas impuras e também não devemos estar ali procurando nos alegrar com coisas que não agradam a Deus, com coisas que sempre vão nos fazer nós cair no pecado. Quando assistimos à pornografia, nós acabamos por reter aquelas imagens, ou mesmo aquelas cenas que acontecem aí. O que quer dizer? Quer dizer que nós, em nossos pensamentos, cada vez que nós assistimos à pornografia, nós acabamos por reter aquelas imagens e acabamos de reter aquelas ações que acontecem. E isso, quando, na medida que nós vamos ficando sozinhos, nós acabamos por aquelas imagens começam a se absorver em nossa mente e nós começamos a refletir, a olhar aquelas imagens dentro de nós, e aquilo vai nos levar de novo a voltar a assistir o vídeo e voltar a praticar a masturbação. Então, controle seus pensamentos, controle suas emoções. E diz mais, quando essas imagens ficam em nossa mente, daí isso gera pensamentos impuros em nós. Todas as vezes que ficarmos sozinhos ou pensando algo, isso vai nos fazer com que nós possamos voltar a cair nesse pecado. Agora, querido, o segundo passo que nós estamos a falar, controle os seus pensamentos, ela tem como objetivo de nos fazer perceber como que nós devemos controlar nossos pensamentos. Primeiro, quando nós assistimos esses vídeos, aquelas imagens ficam absorvidas em nossa mente. E na medida que nós vamos ficando sozinhos, acabamos pensando e voltamos sempre em querer ver aqueles vídeos e acabamos cair na masturbação. Então, o que se deve fazer é, primeira coisa, elimine os maus pensamentos. E a segunda coisa, elimine o vício de assistir vídeos que não te edificam. E também o terceiro passo é, elimine o modo de você estar sozinho. Evite estar sozinho. Procure sempre pessoas que podem lhe fazer companhia. Porque sempre que você ficar sozinho, Satanás sempre vai te tentar. E você sempre vai cair nesse vício. Salmos 101, verso 4 diz: afaste de mim pensamentos desonestos, ou seja, pensamentos impuros. Não terei nada a ver com a maldade, o pecado. Agora, a Bíblia aqui quer nos dizer que nós devemos nos afastar de pensamentos impuros, para nós não podermos cair na maldade, que é o pecado. Então nós somos chamados a purificar a nossa mente, a colocar nossa mente em pensamentos positivos, pensamentos puros, e acima de tudo, a contemplarmos e a enxergarmos coisas que nos edificam. E o terceiro passo é, meu querido, não fique sozinho. Não fique sozinho. Nunca pense em ficar sozinho. Se você tem um vício que é a masturbação, não pode ficar sozinho. Dentro de casa, no quarto ou mesmo em qualquer lugar. Não fique sozinho. Isso porque sempre que você ficar sozinho, você sempre vai cair no mesmo pecado. Veja o que o livro de Eclesiastes diz. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalham juntas, podem muito mais. Então, a Bíblia diz que melhor são dois do que um. Quer dizer que nós devemos sempre termos uma dupla. Agora, o outro conselho é, não pode ficar sozinho. Agora, se você acha que você não consegue mais vencer esse vídeo, procure uma parceira. Procure uma parceira que pode estar ao seu lado, que pode atender a qualquer momento, em qualquer altura, para sempre poder estar contigo. Dois é melhores do que um. Não fique sozinho. Não crie ambientes ou momentos de você estar sempre sozinho, porque isso vai fazer você sempre voltar a cair no mesmo pecado. E também diz, se uma delas cair, outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em uma situação, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Então, 12 melhores do que um. Por quê? Porque se uma pessoa cair no pecado e ela estando sozinha, não tem como se levantar. Então, se forem duas pessoas, a outra pode ajudar a outra. E não crie momentos de ter amizade. Não fique sozinho. Aqui fica algumas dicas. Não fique isolado sozinho. Crie um ambiente de leitura bíblica. Crie um ambiente de passeios. Crie momentos de louvor, orar e de ouvir pregações. Esses devem ser os seus momentos. Deve ser a sua rotina. Criar momentos de louvor, de orar a Deus e, acima de tudo, crie momentos de ouvir pregações, de assistir pregações. Isso vai purificar a sua mente. Isso vai dar a você uma visão
brilhante e, acima de tudo, você vai conseguir vencer esse vício aqui. E eu vou dar aqui o quarto passo de bônus, que é: crie uma rotina de oração nos teus momentos livres e procure sempre se ocupar. Daniel 6:10 diz o seguinte: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para a casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas e ajoelhou-se e orou, dando graça ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Nos seus momentos livres, meu querido irmão, ore, sempre ore, porque a Bíblia diz que não dê espaço ao diabo. Cada vez que você fica sozinho, você está a dar espaço a Satanás. Então, crie momentos de orar, crie momento de ter amigos de leitura bíblica, crie momento de ter amigos que vão te ajudar você no seu crescimento espiritual. E ore 3 vezes ao dia. Isso também irá ajudar a você em todos os momentos livres. Não se deixe, sempre procure algo que pode te ocupar. Se estás num tempo livre, não tens nada a fazer, pegue sua Bíblia e faça a leitura. Isso vai ajudar a você. Eclesiastes 5, no verso 20 diz: e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Viu só? A Bíblia diz que quando você está sozinho e você começa a ler, você não vai sentir como o tempo passar, porque Deus sempre vai te encher de alegria. Então, nos momentos livres, comece a orar, comece a meditar. E eu vou terminar com o último verso que está no livro de 2 Timóteo 1, verso 7, que diz: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, ou seja, covardes. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Olha só, a Bíblia diz que o Espírito que Deus nos deu é um Espírito sábio, é um Espírito prudente, é um Espírito vencedor. Eu creio que você vai vencer, porque o Espírito de Deus está agindo dentro do seu coração, porque o Espírito de Deus está dentro de ti, o Espírito de Deus está dentro de mim. Se você parou para assistir esse vídeo, é porque o Espírito de Deus está atuando no seu coração e na sua vida, e Ele quer que você vença esse vício da masturbação. E eu oro em Deus para que você possa vencer esse vício, porque é um vício que causa o desafiamento espiritual e é um vício também que nos faz com que nós possamos perder o céu. A Bíblia diz que todos aqueles homossexuais não poderão herdar o reino de Deus. Então, meu querido irmão, se a mensagem chegou até você, renuncie os seus pecados, confesse a Deus, aponte o pecado pelo dedo e pelo nome diga: Senhor Deus, eu sou pecador, eu pratico a masturbação, mas porém, Senhor Deus, me perdoe. Ore a Deus, que Deus vai te ouvir e Deus vai te perdoar. E acima de tudo, ore para que Deus possa te levantar, te ajudar a vencer esse vício. Essa prática é uma prática que hoje em dia está a levar muitos jovens a cair no erro, está a levar muitos jovens a cair no desenfreamento espiritual. Jovens de hoje não se preocupam mais em ler e meditar a palavra de Deus, elas estão sempre preocupadas em curtição, vidas e prazeres mundanos. E esse é um dos vícios que Satanás hoje está a usar com frequência para ganhar os jovens. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se o vídeo chegou até você, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que ouvir a mensagem de Deus não endureça o seu coração. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, não deixe de compartilhar. Já compartilhe e ative o sininho de notificações, comente e se inscreva no canal. E por favor, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, qual é o passo que te ajudou, por favor, deixe lá nos comentários. Eu vou lá ver e vou agradecer de coração. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e amo.